O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e a sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele demonstrou a força do seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem assentar-se, por favor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos celebrando hoje uma liturgia muito especial, dado o seu significado para a nossa vida cristã, para a nossa vida de cristãos católicos, que é a solenidade de Maria assunta ao céu. Nós estamos diante de um dogma, uma verdade de fé, ou seja, aquilo que a Sagrada Tradição e o Magistério oferecem para nós como cristãos católicos, e nós acolhemos, dizemos, cremos. Esse dogma, proclamado por São Pio XII, pelo Papa Pio XII, ele testifica para nós que a Virgem Maria, quando concluiu a sua caminhada nesta terra, ela é elevada ao céu, em corpo e alma, pelos anjos do Senhor. Com isso dizemos que Maria não provou a morte. Ela foi levada ao céu, em corpo e alma. E falamos então da Dormitium Mariae, a dormição de Nossa Senhora. Agora é importante entender, isso é um dogma. Nós cremos porque a igreja nos apresenta isso. Ah, padre, então isso pode ser invenção. Aí é importante você refrescar na sua cabeça. Como cristão católico, a nossa igreja ela se fundamenta numa tríade, num tripé. São 3 colunas que sustentam a verdade da igreja: as Sagradas Escrituras, a Bíblia, a tradição e o magistério.
Nós não somos muçulmanos, a igreja do livro, que só vive o que está no livro. E pior ainda, não somos protestantes, que enfia a Bíblia debaixo do braço e o que está aqui é o que a gente vive. Nós não somos a igreja do livro, nós somos a igreja da revelação, onde o próprio Deus veio ao nosso encontro e deu para nós o conteúdo da fé. Agora, claro, não é porque está fundamentado na tradição ou no magistério que é invenção da cabeça de alguém, não é isso. Apesar de não encontrarmos o relato testificado nas Sagradas Escrituras, nós temos a sua fundamentação nas Sagradas Escrituras. Não é uma coisa sem pé e sem cabeça, que de repente alguém acorda, isso daqui é fé. Isso aqui agora todo mundo tem que acreditar. Não, a igreja fundamenta isso nas Sagradas Escrituras, apoiada na tradição, e ela coloca isso como magistério, um ensinamento para nós, e nós acolhemos. Eu não acredito nisso. Então, aproveita que as portas estão abertas e pica a mula. Vai atrás de igreja protestante, lá você vai ser muito bem acolhido. Lá vive quem quer fazer o que dá na cabeça deles. Na nossa igreja não. Nós cremos o que a igreja crê. Nós cremos no que os apóstolos creem. Por isso nós somos igreja católica apostólica, fundamentada na fé dos apóstolos. Aquilo que eles acreditaram, nós também acreditamos. E por uma revelação de Jesus Cristo. Ele olhou para Pedro e diz: tu és Pedro, sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. E o que você ligar na terra, eu vou ligar no céu. E o que você desligar na terra, eu vou desligar no céu. Foi Jesus Cristo que disse isso. Então o que o Papa, ele diz, isso nós cremos. Porque foi dada a ele essa autoridade. E essa sucessão, que nós chamamos de sucessão apostólica, ela é passada de um Papa a outro. Bonito a clareza disso, né? Quando Bento XVI foi eleito Papa, logo o repórter perguntou para ele: como você se sente, sendo agora sucessor de João Paulo II, que era seu amigo pessoal? Ele diz: sou muito feliz pela confiança de Deus em mim, mas eu não sou sucessor de João Paulo. Eu sou sucessor de Pedro. Olha a clareza. Um Papa não sucede outro Papa. Ele é sucessor de Pedro. É de Pedro que vem a sucessão apostólica. Ele é a base. Padre, eu não gosto desse negócio. Então deixa eu te pedir um favor. Anota aí no seu caderninho. Quando você tiver o seu bate-papo final com Jesus no juízo final, você fala isso para ele. Aí vamos ver o que ele vai te falar. Senhor, eu não gostei desse negócio que você fez, não. Deu autoridade para Pedro, para ele ligar e desligar. Aí você resolve com ele. Vamos ver para onde ele vai te mandar depois dessa. Eu fico com a igreja. Eu abaixo a cabeça para o que a igreja diz. E hoje a igreja está dizendo que Maria foi elevada ao céu, em corpo e alma. Por um dado até inteligente, da razão, lógico. Por quê? O apóstolo São Paulo disse que o pecado entrou no mundo por um homem, foi o texto de hoje. E por um homem o mundo será salvo. O pecado entra no mundo pelo homem Adão. E o mundo é salvo por um outro homem, Jesus Cristo. Agora, Jesus Cristo, para vir ao mundo, Deus quis contar com uma mulher, a Virgem Maria. E ela não poderia receber nela o próprio Deus, o Santo do Santo, se ela fosse pecadora, maculada. O que Deus faz? Deus preserva Nossa Senhora, lá no ventre de Santana, do pecado original, para que, livre do pecado, ela pudesse receber o Filho de Deus. Aí o apóstolo São Paulo disse que o salário do pecado é a morte. Se você cometeu o pecado, o salário que você vai receber é a morte. Nossa Senhora não provou desse trabalho para ganhar esse salário. Ela não provou do pecado. Se o salário do pecado é a morte, todo pecador vai morrer. Agora, quem não é pecador, não vai morrer.
não vai provar a morte. E ela foi preservada do pecado. Padre, mas espera aí, então o senhor está falando que Jesus pecou, porque ele morreu? Jesus, que não tinha pecado, fez-se pecado para salvar eu e você. Compreende o mistério? Ele tomou o seu lugar. E Nossa Senhora não pode tomar seu lugar, ela não é Deus. Ela foi preservada por graça, em vista de Jesus. Isso é a nossa fé, hein, gente? Isso tem que estar muito claro nessa cabeça da gente, senão os protestantes depois fazem bagunça na gente. A gente não pode deixar isso. Tem que saber das razões da sua fé. A nossa fé não é feita de lorota, ela está fundamentada. Como ela não provou do pecado, ela não prova da morte. E um outro detalhe histórico. Quando a gente vai fazer as peregrinações, sobretudo na Terra Santa, um dos pontos mais importantes é a visita aos túmulos. A gente vai no túmulo do rei Davi, a gente vai no túmulo de Nosso Senhor. Eu mesmo tive a graça de passar uma noite inteira dentro do Santo Sepulcro. Está lá. Agora, até hoje não acharam o túmulo de Nossa Senhora. Tem a casa dela em Éfeso. Tem o cenáculo onde ela estava com os apóstolos, mas o túmulo dela não se encontrou. Não tem como encontrar. Ela não foi colocada num sepulcro. E os apóstolos creem nisso e passaram isso para a sucessão. E a igreja acolhe isso e revela para nós hoje. Agora, até aqui, curiosidade. Coisa que a gente, que legal, que bom saber disso. Mas não é isso o fundamento da liturgia de hoje. O fundamento da liturgia de hoje traz algo precioso. Nossa Senhora revela, através do que Deus fez nela, Deus está dizendo para nós: olha, essa aqui é a cópia do que você tem que viver. Você tem que chegar a esta finalidade. Deus não chamou Nossa Senhora para o céu para fazer um espetáculo. Deus não precisa disso, muito menos Nossa Senhora. Agora, Deus quis fazer isso com Nossa Senhora para dizer para mim e para você: depois de terminada a sua caminhada na terra, é esse o percurso que você tem que percorrer agora, voltar para o céu. Sim ou não? Ixi, Maria, não, padre, é a máscara, não deixa sair a voz. Então fala mais alto, sim ou não? Sim. Você crê mesmo no céu? Sim. Então prepara para morrer. Aí ninguém fala mais nada. Ai, padre, Nossa Senhora da Aparecida. Ai, para ir para o céu tem que morrer, porque nós somos pecadores. Nós não tivemos a graça de Nossa Senhora. Nós vamos para o céu, mas para isso vamos atravessar um túnel chamado morte. Por isso, para nós que tem fé, a morte não é o fim. A morte é uma passagem para ver a Deus, para contemplar a Deus. Agora, não é automático, hein? Não pensa você que é automático. Você tem que todos os dias comprovar que você quer isso. O batismo, eu sempre digo isso, o batismo entregou para cada um de nós um passaporte. Quando você ganha o passaporte, o que você fala? Agora eu posso viajar para o exterior. Beleza. Só que quando você chega no país que você está indo, o que tem que acontecer? Você tem que pegar o passaporte e passar pela polícia, não é assim? Aí ele dá uma olhada na sua cara, dá uma olhada no documento, coloca lá o código de barra, puxa a capivara para ver se você é gente que presta, que ninguém quer gente que não presta no país deles. Se tiver tudo de acordo, o que ele faz? Bate o carimbo e você pode entrar. Cheguei. É a mesma coisa para ir para o céu. Você já tem o passaporte. Agora você tem que ver quais são as exigências para ir naquele país. Cada país tem exigência própria. Tem país que não pode isso, outro não pode aquilo, outro pode tudo que você quiser e mais um pouco. Para entrar no céu tem as exigências também. Você também vai passar pela alfândega. E lá vai ter alguém para olhar o teu passaporte. Quem que é você?
Ah, eu sou lá da paróquia Virgem Maria, não perdi uma missa. Tá bom, vamos ver. Me dá aqui seu DNA. E se tiver tudo de acordo, entra para o banquete que o Senhor preparou para você. E se não tiver, nos países você é deportado para o seu país de origem. Na fé não, porque nós não somos espíritas, a gente não volta para a terra para ficar pagando prestação, né? Aí vai reencarnando. O povo retardado, né? O povo sem criatividade. Nós não cremos nisso. Se você for deportado de lá, para onde que você vai? Para onde que você vai? A máscara não está deixando de novo, né? Para onde que você vai? Ele não aposentou. Ele continua recebendo quem quer ir para lá. Deus me livre e guarde, para quer saber de inferno não. Então trata de viver como cidadão do céu. Então trata de fazer do jeito que como quem quer ir para o céu. Padre, mas o que tem que fazer para ir para lá? Igualzinho Nossa Senhora. Toda vez que Deus pede alguma coisa, o que ela dizia? Faz do jeito que o Senhor quer. Eis aqui a serva do Senhor. Sim, 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 sim. Nossa Senhora nunca disse não para Deus. E olha que ela passou por boas e poucas, hein? O marido quis abandonar, depois ia denunciar, depois lá no Egito é perseguido por morte, depois passa as durezas em Nazaré para criar o menino, perde o menino em Jerusalém. Pensa, não foi colocada na redoma de vida para ser protegida não. Depois o menino está grande, aí não tem um ditado que filho criado trabalho dobrado? Aí que o trem pegou. Começaram a perseguir o filho dela. Ela acompanhou passo a passo da Via Cruz. Imagina, cada rasgo que dava no corpo dele, o coração dela se dilacerava. E ela não se desesperou. Ela se manteve firme. Imagina uma mãe vendo o filho sendo crucificado. E ela não estava dando show na cruz, esperneando, escabelando. Ela estava em pé. Mais do que uma postura física, uma postura interior, ela estava firme em Deus, porque ela sabia que Deus não abandonava. A única coisa que ela tinha nesse mundo era aquele filho, e ele foi morto como o pior dos malfeitores. E ela não falou para Deus: o que você fez comigo? Ela continuou dizendo sim. Ele olha para ela e diz: aí está teu filho. Ela diz sim. Sim, sim, sim. Se a gente quer ir para o céu, a gente tem que saber o que Deus quer e falar sim para Ele. Padre, mas o que Deus quer? Uma coisa só: que você seja santo. Só isso que Ele quer. Santo é o que não faz pecado? Não, não existe esse. Santo é quando ele peca, ele se arrepende e faz o caminho contrário. Isso é santidade. Santidade não é ser perfeito, ninguém de nós é. Santidade não é não ter mau pensamento. Santidade é não executar o meu pensamento errado. Isso é santidade. Santidade é estender a mão quando a sua razão diz: ele não merece, e você diz: mas eu sou chamada a fazer caridade, independente se ele merece ou não. E isso não é fácil. Por isso hoje, olhando para a Virgem que sobe ao céu, quanta coisa nós precisamos pedir para ela nos ensinar. Nesse tempo difícil que estamos vivendo, Maria nos ajude a dizer sim a Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, hoje vamos bem dizer a Deus que ao apresentar Nossa Senhora diante de nós, também está dizendo para nós qual é a finalidade da nossa vida. Esse mundo é bom, eu não tenho dúvida disso, e eu acho que você também não. Apesar de toda a maldade, de toda a injustiça que tem, o mundo é a coisa mais linda, coisa mais linda. Não tem nada mais gostoso do que, imagina o dia de hoje, gente. A hora que eu estava indo para as missas de manhã, aquele dia bonito, iluminado. Que maravilha de mundo, meu Deus. Mas eu quero o céu.
Esse mundo é bom demais, mas lá é melhor. Não vou adiantar nada, não quero ir antes, não, nada disso. Quero ir no dia que o Senhor determinou, mas eu quero ir para o céu. Por melhor que seja esse mundo, ele não é minha casa. Aqui eu sou estrangeiro. Por isso que de vez em quando acontecem umas coisas que a gente olha e fala: meu Deus, o que é isso? A gente estranha, porque é do mundo. Agora no céu, nós não vamos estranhar nada, porque no céu vai ser plenitude. No céu nós vamos dizer, como disse Santo Antônio, no último suspiro de vida dele, ele olha para o nada e diz com um olhar brilhante: meu Senhor, finalmente eu vos vejo. Imagina, aí não tem mais sofrimento, não tem pandemia, não tem gente chata, é só glória. Mas até lá, tem que enfrentar pandemia, gente chata, tudo que é parte desse mundo. Mas se a gente perseverar na vontade de Deus, nós também haveremos de ver a sua face bendita. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.